Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando, nós estamos no episódio 63 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP da Emília-Romanha de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes da gente falar propriamente da corrida principal e também corrida sprint, porque foi final de semana de corrida sprint, nós vamos falar aí de alguns destaques que aconteceram na semana e final de semana da corrida. O primeiro destaque é que o GP da Emília-Romanha, em Imola, ele é marcado, querendo ou não, Imola, né, principalmente, por ter sido o trágico acidente do nosso ídolo Ayrton Senna, em 1994, naquele fatídico dia 1º de maio. Então, um colecionador doou um carro em homenagem ao Senna, né? Um carro do Senna, e esse carro foi a leilão e todo o dinheiro arrecadado foi destinado ao Instituto Ayrton Senna. O mais legal é que o carro foi adaptado pela pintura do estilista Matteo Machiavelli, ficou um carro muito moderno. Para quem está acompanhando no vídeo, está vendo as imagens. E quem estiver acompanhando via podcast pode dar uma olhadinha aí no nosso vídeo no canal do YouTube, para ver essa pintura desse carro adaptado do Senna. Além dessa homenagem, o Senna também teve um mural de 21 metros pintado pelo artista brasileiro Cobra, parecido com o mural que a gente tem em Interlagos. E esse mural está bem perto aí da Tamburello, que foi a curva do trágico acidente do Ayrton Senna, né, do nosso ídolo. E por fim dos destaques, teve uma imagem que circulou todas as redes sociais aí, que foi uma foto do jantar entre os chefes de equipes da Fórmula 1. Todos os chefes das 10 equipes estavam aí num jantar e correu todas as redes sociais aí essa foto. Ficou muito famosa aí durante a semana da corrida. Fora isso também, temos que destacar o show que deu a torcida da Ferrari, principalmente, né? Torcida italiana. Foi um mar vermelho aí durante todo o final de semana de corrida, foi um espetáculo à parte a torcida da Ferrari. Não é surpresa, né? Porque todo GP que acontece na Itália, realmente a torcida italiana dá um show, principalmente a torcida da Ferrari com um mar vermelho ali na arquibancada. Nós tivemos a dobradinha da Red Bull, né? Nós vamos comentar isso na corrida. Então foi uma vitória do Max Verstappen, que fez barba, cabelo e bigode, e com o segundo lugar Sérgio Pérez. E essa dobradinha da Red Bull não acontecia desde 2016 com Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Então uma dobradinha aí da Red Bull agora no ano de 2022. Feitos esses destaques, vamos começar falando um pouquinho do Qualify, ou seja, do treino classificatório da sexta-feira. O treino classificatório aconteceu na chuva. Logo no Q1, o carro do Albon pegou fogo, e foi atestado que seria problemas no freio, e para quem acompanhou aí a pré-temporada viu que isso já tinha acontecido com os carros da Williams aí nos testes de pré-temporada, esse problema nos freios e gerando fogo no carro aí. Com certeza, né, foi decretado bandeira vermelha, e no Q1 tivemos aí o Latifi rodando o carro mais uma vez. Ele já deve ter completado pelo menos umas 5 rodadas aí na pista em apenas 4 GPs no ano de 2022. Eu sempre questiono aí a competência do Latifi estar ou não na Fórmula 1. No Q2, o Sainz rodou e bateu, também decretado aí bandeira vermelha. Eu achei um acidente sem necessidade, pois o Sainz tem um carro muito superior nas mãos, né? E se arriscou demais para tentar fazer uma volta rápida, sendo que o próprio tempo que ele já havia feito no Q2 antes de rodar, já o garantiu para o Q3. Então não havia necessidade de se arriscar tanto, principalmente por se tratar de Q2. Então eu achei um erro do Sainz, que não havia necessidade para aquele momento. Quem sabe se fosse no Q3, onde se disputa a verdadeira pole position provisória, né, por causa da corrida sprint, mas de acordo com os dados estatísticos da mudança do regulamento, a pole position é do tempo mais rápido e não do vencedor da corrida sprint. Essa alteração nós tivemos agora para o ano de 2022. Se o Sainz tivesse rodado no Q3 tentando a pole position, menos mal. Mas
Com um tempo muito bom já no Q2, não havia necessidade de se arriscar demais. Então achei um erro do Carlos Sainz aí, que a princípio não prejudicou tanto a Ferrari, porque quando nós formos falar da corrida sprint, vamos ver que ele escalou o pelotão aí, porque a Ferrari tem um carro muito superior aos demais carros aí. Só a Red Bull para fazer frente por enquanto. E ele, como eu já disse, ele conseguiu passar para o Q3 com a volta que já tinha feito. E no Q3, nós tivemos aí o Magnussen quase bateu e nós tivemos bandeira vermelha, mas ele conseguiu voltar para o treino classificatório. Logo após, o Bottas, com problemas mecânicos, foi obrigado a encostar seu carro e também tivemos mais uma bandeira vermelha no Q3. E por fim, o Norris bateu, bandeira vermelha e fim do treino classificatório, deixando os tempos congelados tal qual estava no momento da batida do Norris, sendo que vários pilotos ainda tinham a oportunidade de fazer voltas rápidas e tentar a pole position. Na verdade, essa batida do Norris, faltando poucos minutos para terminar o treino e que decretou o fim do treino e os tempos congelados, prejudicou muito alguns carros que poderiam fazer voltas rápidas, tal qual o Charles Leclerc, que brigava pela pole position, e também o Pérez, que não teve uma primeira volta tão satisfatória e não teve a oportunidade de fazer outra volta. Sendo assim, com os tempos congelados, nós tivemos uma pole position de Max Verstappen, com um tempo de 1:27.999. Falado um pouquinho aí do treino classificatório, vamos passar então para a corrida sprint. De antemão, eu tenho que informar que eu queimei muito a minha língua, porque eu falei que seria uma corrida chata, monótona e muito respeitosa entre os pilotos, por se tratar de uma pista de difícil ultrapassagem com apenas um ponto de DRS. Então tá aqui eu queimando a minha língua, porque eu achei uma corrida sprint muito boa. Inclusive eu achei a corrida sprint mais sensacional do que a própria corrida principal. Depois vocês me digam também a opinião de vocês nos comentários, mas eu gostei mais da corrida sprint do que propriamente da corrida principal. Uma largada impecável do Charles Leclerc, que assumiu a primeira posição. O Verstappen atrasou muito na largada ali. Alguns carros tiveram um problema na largada, não fizeram muito bem ali a tração do seu veículo e perderam muito tempo e perderam posições, como foi o caso do Verstappen. Logo depois, o Zhou bateu no Gasly e aí tivemos safety car na pista. Lembrando que a corrida sprint foram apenas 21 voltas, porque a corrida sprint tem que respeitar o limite de 100 km. Então deu 21 voltas aí em Imola. O Zhou abandonou com essa batida e o Gasly conseguiu voltar à corrida após trocar os pneus e a asa dianteira. Como eu disse, tivemos ótimas ultrapassagens no meio do pelotão, principalmente do Sainz e do Pérez, que vieram escalando o pelotão. Por isso que eu queimei minha língua, principalmente pela corrida sprint fantástica, tanto do Sérgio Pérez quanto do Carlos Sainz, que vieram escalando o pelotão. Tá certo que também tem o melhor equipamento, óbvio. Um está a bordo da Ferrari e o outro está a bordo da Red Bull. E ao final tivemos mais uma batalha épica aí, logo já na quarta etapa, né, entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen. Sendo que o Leclerc, na minha opinião, também sem necessidade, com todo o ímpeto, tal qual eu comentei do Carlos Sainz no treino classificatório, ele vinha fazendo voltas muito rápidas, sem necessidades, volta rápida atrás de volta rápida, ao invés de tentar administrar a corrida. E ao final, seus pneus já estavam bem mais desgastados, né? E o Verstappen aproveitou para atacar e vencer a corrida sprint. É mais uma crítica que eu tenho que fazer aí, tanto falei do Carlos Sainz quanto também do Charles Leclerc. Por quê? Os dois talvez não estavam acostumados a ter um carro muito potente nas mãos, um carro vencedor, um carro que pode trazer o título do campeonato de pilotos e de construtores. E agora, tendo esse carro, talvez eles querem tirar todo o atraso da sua carreira em apenas uma corrida ou em apenas algum GP ou um treino. Então, não funciona assim. O Charles Leclerc, por exemplo, na corrida sprint, ele estava fazendo muitas voltas rápidas, sendo que talvez era só questão de administrar ali o tempo que ele já tinha de 2 segundos, 1.8, até 3 segundos do Max Verstappen. E não havia necessidade de se fazer várias voltas rápidas, até porque a corrida sprint não pontua a volta mais rápida. E aí, ao final, os pneus estavam mais desgastados.
E eu falo isso até com uma crítica em relação ao Charles Leclerc no último GP da Austrália, onde ele já tinha a melhor volta, o chefe de equipe e os mecânicos pedindo para ele não se arriscar, não fazer mais voltas rápidas, e ele fazendo volta rápida atrás de volta rápida também, mesmo com uma larga vantagem aí no GP da Austrália. E também, de igual forma, fez agora em Imola. Talvez isso custou para ele a segunda posição da corrida sprint. Falado da corrida sprint, vamos falar agora da corrida, os destaques. Uma corrida que começou na chuva e terminou com pista seca. Uma corrida interessante, mas não impressionante. Como eu disse anteriormente, eu preferia a corrida sprint. Verstappen e Pérez e Norris também largaram muito bem. Leclerc nem tanto, pois caiu para a quarta posição. Russell fez uma largada impecável. Logo após a largada tivemos o acidente entre o Sainz e o Ricciardo, o que deixou o Sainz fora da corrida, e o Daniel Ricciardo conseguiu voltar, mas não teve um desempenho tão satisfatório. Sobre tal acidente, a própria FIA considerou incidente de corrida e também a minha opinião. Eu não vi culpa de nenhum dos dois lados. Incidente de corrida acontece, né? Só que o Sainz foi prejudicado porque não conseguiu voltar para a corrida. Também nós tivemos o abandono do Alonso por problemas no seu carro, que abriu parte da lateral ali no side pod. Na volta 18, o Daniel Ricciardo, estando em último, né, ele tenta uma estratégia de colocar pneus slicks, ou seja, pneus de pista seca. Ele fez essa estratégia por estar em último, se arriscou, deu certo, pois na segunda volta com os pneus aquecidos ele já tinha feito o melhor segundo setor da pista. Sendo assim, a maioria dos pilotos adotou essa estratégia e começaram a ir para os boxes. Na volta 35, a direção de prova autoriza o uso do DRS e aí começamos a ver um pouquinho mais de ultrapassagens. Nós tivemos aí esse ato da prova sem muitas ultrapassagens, meio monótona. Na volta 54, o Leclerc tenta atacar o Max Verstappen, mas por tentar atacar demais, foi afoito numa curva ali, rodou naquelas zebras salsichas que a gente costuma dizer, rodou sua Ferrari, foi obrigado a parar e voltou apenas na sexta posição, né? Então, assim, o Charles Leclerc talvez também, garantindo uma segunda posição, garantia pelo menos os 18 pontos aí, seria mais interessante para ele. Nesta corrida, tivemos um Grand Slam do Max Verstappen, ou Grand Chelem, o termo vocês escolhem. Ele fez a pole position, venceu a corrida sprint, foi a melhor volta, além de vencer a corrida principal, liderando de ponta a ponta. Fez barba, cabelo e bigode. E além disso, dobradinha da Red Bull com o Pérez na segunda posição. Então não podia ter um final de semana mais feliz para a Red Bull do que esse. Um grande slam do Max Verstappen com dobradinha da Red Bull, tudo que eles queriam. Mas enfim, vamos falar agora de alguns destaques individuais da corrida. Primeiro destaque, o P1, né? O vencedor da corrida, Max Verstappen, fez uma largada sensacional, assumiu a primeira posição, foi muito seguro da sua pilotagem, seja com a pista molhada, seja depois com a pista seca, fez as paradas no pit stop de maneira impecável, né? Aí também a gente tem que dar todo o crédito à equipe, a equipe da Red Bull. Todas as paradas dos boxes nessa corrida foram impecáveis, nenhuma passou de 2.5. Então, né, nós temos que elogiar muito a equipe da Red Bull. Max Verstappen, corrida segura, fez barba, cabelo, bigode, pole position, vencedor da corrida sprint, vencedor da corrida principal, liderando de ponta a ponta, melhor volta da corrida. Então, Max Verstappen foi um grande destaque positivo da corrida. De igual forma, o P2, que foi o Sérgio Pérez, também é um destaque muito positivo. Primeiro pela dobradinha, que não acontecia desde 2016, a dobradinha da Red Bull. Segundo, que ele largou muito bem, uma estratégia de fazer a segunda parada logo após o Leclerc, deixou seus pneus aquecidos, o que fez com que conseguisse passar o Leclerc depois. Então, ou seja, ele e a equipe fizeram uma estratégia muito interessante
que o Leclerc, com pneus ainda não aquecidos, não conseguiu manter a segunda posição e ele garante a segunda posição novamente, justamente por essa estratégia de parar corretamente e colocar os pneus macios. Então, Sérgio Pérez também aí, uma corrida impecável, digna de todos os nossos elogios. Lando Norris. Primeiro pódio da McLaren na temporada, a McLaren vem surpreendendo, principalmente no GP da Austrália e agora no GP da Emília-Romanha. A McLaren, que estava com problemas, certamente não estava tendo um bom rendimento, mas no GP da Austrália e agora na Emília-Romanha mostrou uma evolução muito grande. Talvez seriam aqueles problemas dos freios mesmos que a gente tinha comentado nos testes de pré-temporada. E talvez agora o carro tenha se acertado, então a McLaren fez uma corrida muito digna. Lando Norris conseguiu o primeiro pódio para a McLaren, né, com o P3, fez uma largada muito boa, inclusive ganhou a posição do Leclerc. Então assim, Lando Norris também uma corrida muito boa, um destaque muito positivo. George Russell, para mim foi a melhor largada entre os pilotos da corrida principal. Ele ganhou muitas posições na largada, fez uma corrida muito boa para quem está com uma Mercedes, e a Mercedes a gente sabe que está com esse problema no carro aí, que o Lewis Hamilton, por exemplo, não consegue desenvolver muito bem, mas o George Russell tem conseguido tirar leite de pedra, como ele fazia na Williams. Ele ganhou 7 posições na corrida, uma largada impecável e conseguiu um P4 com uma Mercedes. Então todos os méritos para o George Russell. Inclusive, eu votei no George Russell como piloto do dia, mas depois eu explico para vocês, embora também o vencedor do piloto do dia pela votação popular, que foi o Max Verstappen, tenha todos os méritos, né? Valtteri Bottas, uma corrida excepcional do Valtteri Bottas, que com a sua Alfa Romeo conseguiu um P5, lembrando que o Valtteri Bottas certamente poderia ter conseguido um P3, quem sabe? Porque ele foi muito prejudicado pela equipe no seu pit stop, que foi um pit stop de 11,8 segundos. Se a gente pegar os tempos finais de corrida, talvez o Valtteri Bottas conseguiria até um pódio. Então, P5 com um pit stop de 11,8 segundos, todos os méritos para o Valtteri Bottas. Tenho que elogiar muito o Valtteri Bottas por essa corrida. Charles Leclerc. Eu vim elogiado muito o Charles Leclerc na última corrida, principalmente pelo Grand Slam que fez, o primeiro Grand Slam da carreira dele. Mas nessa corrida, o Charles Leclerc, na minha opinião, isso é minha opinião, deixou a desejar. Ele poderia ter conseguido a segunda posição e os 18 pontos, mas não. Ele foi afoito, ele foi imprudente e prejudicou a Ferrari, principalmente porque, se o Carlos Sainz já havia abandonado a corrida, a equipe espera a melhor pontuação possível do piloto que resta na corrida. Então, geralmente, toda a história da Fórmula 1 é assim. Se eu estou apenas com um piloto, porque o outro abandonou por qualquer circunstância, eu tenho que fazer o possível para garantir os melhores pontos para a equipe, porque já não vai ter um piloto para pontuar. Então, o Charles Leclerc não pensou nisso, não pensou na equipe, foi afoito, errou e um P2 virou P6. Então, um destaque negativo, na minha opinião, Charles Leclerc. Mas, assim, concordo com quem pensa diferente, deixa aí na caixa de comentários. Tsunoda, P7. Uma corrida muito boa também do Tsunoda. Lembrando que a AlphaTauri não é o melhor carro do grid, está longe disso. E o Tsunoda aí fazendo uma corrida de veterano. Então, foi uma corrida muito boa também do Tsunoda. Vettel, P8. Eu tenho batido no Sebastian Vettel, viu? Eu tenho questionado, eu tenho criticado, mas hoje é dia de elogiar o Sebastian Vettel. Ele ganhou 6 posições durante a corrida, conseguiu os primeiros pontos para a Aston Martin, que era a única equipe que não havia pontuado na temporada, fez uma corrida impecável. Então, quando é para elogiar o Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, um dos melhores pilotos de todos os tempos, na minha opinião, principalmente por ser um tetracampeão, na hora de criticar eu critico, na hora de elogiar eu elogio, e hoje o Sebastian Vettel, ontem o Sebastian Vettel fez uma corrida impecável na minha opinião. Então um destaque muito positivo para o Vettel. Magnussen, P9. Magnussen fez uma corrida muito boa também, lembrando que ele está a bordo de uma Haas. Mais uma vez,
deixando o Mick Schumacher bem para trás, ou seja, o Magnussen tem se mostrado realmente que é o primeiro piloto da equipe e o Mick Schumacher não tem conseguido andar à altura de seu companheiro de equipe. Então, Magnussen, uma corrida digna, bons pontos para a Haas, lembrando que ele também, tal qual o Valtteri Bottas, foi prejudicado pelo pit stop, com um pit stop de 4,8 segundos. Talvez ele conseguiria até uma melhor posição se não tivesse um pit stop tão lento, mas então aí um destaque positivo para o Magnussen. Lance Stroll, P10, o trabalho que ele fez ali de defender a posição para cima do Lewis Hamilton foi fantástico, além também de, juntamente com Sebastian Vettel, garantir aí os primeiros pontos da Aston Martin. Conseguiu um pontinho muito importante aí, além de defender a posição durante várias voltas do Lewis Hamilton. Então, um destaque muito positivo para o Lance Stroll. Lewis Hamilton, que terminou em P13, um destaque muito negativo, na minha opinião. Não conseguiu ultrapassar o Lance Stroll, não conseguiu ultrapassar o Pierre Gasly. Eles conseguiram defender muito bem a posição, ele abria a asa móvel. Tá certo que o Albon, muitas das vezes, por estar à frente dos carros, prejudicava ele tentar passar por fora, mas o Lewis Hamilton, embora a transmissão tenha mostrado muito o Lewis Hamilton para mim fez uma corrida muito ruim, principalmente porque o George Russell terminou lá em cima, né, no P4 e o Lewis Hamilton apenas com o P13. O Lewis Hamilton não foi bem na classificação, não foi bem na sprint e também não foi bem na corrida principal. Um destaque negativo aí para o heptacampeão Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo, P18, não abandonou, mas abandonou, né, porque ele teve um acidente com o Carlos Sainz, não conseguiu render muita coisa, embora foi muito por conta do acidente, porque a McLaren mostrou um excelente desempenho durante todo o final de semana, principalmente no treino classificatório e na corrida sprint. Então, a corrida principal em si, do Daniel Ricciardo, que não foi muito boa, mas eu não vou colocar toda a culpa nele não, porque a McLaren se mostrou com um belo desempenho aí nesse final de semana. E por fim, Carlos Sainz, não tenho o que comentar, ele rodou no Q2, que eu já fiz a crítica, mas abandonou por um incidente de corrida, não conseguiu pontos para a Ferrari e por isso ainda vai a minha crítica para o Charles Leclerc, que poderia ter conseguido os 18 pontos, mas ficou em P6. Na corrida tivemos os abandonos do Sainz, com um acidente com o Daniel Ricciardo que eu acabei de falar, Fernando Alonso também, que eu falei no início, por problemas mecânicos lá no SidePod. Punições, nós tivemos a punição de 5 segundos para o Esteban Ocon por um incidente com o Lewis Hamilton, logo na saída dos boxes. Ele fechou o Hamilton, que já estava no traçado do pit lane, então ele foi punido em 5 segundos. Piloto do dia, na votação popular, Max Verstappen, fez barba, cabelo e bigode, um grande slam, não tem nem que se questionar. Embora eu tenha votado no Russell, mas é lógico que eu respeito quem votou no Max Verstappen, porque ele fez uma corrida impecável. Por que eu votei no Russell? Porque fazer o que o Russell fez com uma Mercedes, tirar leite de pedra, né? Eu considerei mais do que propriamente o Max Verstappen, porque ele estava a bordo de uma Red Bull, um carro muito bom, que briga pelo título, né? Mas o voto no Max Verstappen também é totalmente válido. Volta mais rápida, Max Verstappen, 1:18.446. E agora nós vamos falar do resultado da corrida. Apenas os 10 primeiros. Primeiro lugar, vencedor da corrida, Max Verstappen. Segundo lugar, Sérgio Pérez. Completando o pódio em terceiro lugar, Lando Norris. Quarto lugar, George Russell. Quinto lugar, Valtteri Bottas. Sexto lugar, Charles Leclerc. Sétimo lugar, Yuki Tsunoda. Oitavo lugar, Sebastian Vettel. Nono lugar, Kevin Magnussen. Décimo lugar, Lance Stroll. Falado do resultado da corrida, vamos falar da classificação do campeonato de pilotos. Lembrando que eu vou mencionar apenas os 10 primeiros também. Mantendo a liderança em primeiro lugar, Charles Leclerc com 86 pontos. Em segundo lugar, Max Verstappen, 59 pontos. Em terceiro lugar, Sérgio Pérez, 54 pontos. Quarto lugar vai para George Russell, 49 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz, 38 pontos. Sexto lugar, Lando Norris, 35 pontos. Sétimo lugar, Lewis Hamilton, 28 pontos. Oitavo lugar, Valtteri Bottas, 24 pontos. Nono lugar, Esteban Ocon, 20 pontos.
10º lugar, Kevin Magnussen, 15 pontos. Vamos falar agora da classificação do campeonato de construtores. A Ferrari mantém a liderança com 124 pontos. Em segundo lugar, a Red Bull, 113 pontos. Em terceiro lugar, Mercedes com 77 pontos. Quarto lugar, McLaren, 46 pontos. Quinto lugar, Alfa Romeo com 25 pontos. Sexto lugar, Alpine com 22 pontos. Sétimo lugar, Alfa Tauri com 16 pontos. Oitavo lugar, a Haas com 15 pontos. Nono lugar, a Aston Martin, os primeiros pontos da Aston Martin. Nono lugar com 5 pontos. Em último lugar, 10º lugar, a Williams com apenas 1 ponto. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos analisar os meus palpites que eu dei durante a semana aí na segunda-feira passada, né? Eu falei que a pole position, ou seja, o vencedor da corrida sprint seria o Charles Leclerc, e eu errei porque foi o Max Verstappen. Falei que seria uma vitória do Charles Leclerc, errei também porque foi Max Verstappen. Segundo lugar, falei que seria do Carlos Sainz, errei porque foi o Sérgio Pérez. E em terceiro lugar, coloquei o Max Verstappen e errei também porque foi o Lando Norris. E volta mais rápida, falei que seria Charles Leclerc e errei também porque foi Max Verstappen. Ou seja, eu errei todos os meus palpites durante a semana aí, né? Que eu apostei muito numa dobradinha da Ferrari e não aconteceu, né? Próximo GP será o primeiro GP da história de Miami, ou seja, será o GP de Miami daqui 2 semanas, nos dias 6 a 8 de maio. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje da análise do GP da Emília-Romanha de 2022 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.